Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. Meu nome é Estevão Matheus. E eu sou Ana Maria, sou médica com especialidade em ginecologia, revisão sistemáticas e meta-análise e em nutrologia. Eu sou psicólogo e empreendedor digital. Ana, o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai dar sequência nos fatores de risco para desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Por que a gente está falando desses fatores de risco? Porque seria uma maneira de você tentar se prevenir de desenvolver o diabetes tipo 2. Se você conhecer bem os fatores de risco e você já se enquadrar em algum deles, você pode tentar reverter ou até evitar esses fatores de risco, né? Então, Sapiens, você sabe que as nossas dicas aqui são apenas para prevenir vocês de uma possível virada aí de uma diabetes tipo 2, né? Não é indicação de tratamento. Não é né? indicação de tratamento, nem receita de bolo. Na realidade, a gente está fazendo um pensamento lógico com dados científicos e bases científicas para poder alertar vocês aí sobre essa possível, não é possível, ela é uma epidemia, né, que está acontecendo no mundo de diabetes tipo 2. É uma né? prevalência bem alta e cada vez piorando, né? Lembrando que os trabalhos que a gente vai usar aqui, eles estão todos na referência, estão no site também com o PDF completo das referências completas. E são estudos, são meta-análises, mas são feitas com estudos observacionais. Então, eu não vou cansar de repetir para vocês. Os estudos observacionais têm muitas dificuldades, eles têm muito fator de confusão, a incerteza dos resultados sempre é bem forte, porque tem muita coisa influenciando aí na observação. Não são trabalhos controlados, são trabalhos só que observaram esses grupos populacionais ao longo de tempos, né? Então, só para a gente recapitular, que está mais bem explicado naquele vídeo anterior, o grau da associação, a força da associação, que é quantas vezes a pessoa com aquele fator de risco vai ter mais chance, vai ter mais risco de ter a doença. Esse risco relativo... Quando é 1, 2 ou 3, qual que é o pior? Então, é isso que eu vou explicar. Se você tem um grau de associação 1, significa que não tem diferença entre os grupos, porque é uma divisão entre o grupo que desenvolveu a doença e o grupo que não desenvolveu a doença. Então, um número dividido pelo mesmo número dá 1, ou seja, não tem diferença entre eles, não tem associação. Se é de 1 a 1,3, é uma associação muito fraca. De 1,4 até 1,7 é uma associação modesta. Então, esse tipo de associação em estudos epidemiológicos tem que ter muita investigação mesmo para você realmente saber se ele é o causador daquela doença no futuro, entendeu? 3 a 8 é fortíssimo. Agora, de 1,8 a 3 é considerado associação moderada, já valeria a pena a investigação ou um interesse maior. E acima de 3 é considerado uma força de associação boa, forte. Bom, eu imagino aqui com os meus botõezinhos de uma pessoa leiga desses trabalhos todos, que uma pequena alteração na glicemia já de manhã ou na glicada já está mostrando que a pessoa está com uma tendência futura aí a ser diabética. Com certeza. Então, esse vídeo de hoje, o vídeo anterior a gente focou nas características gerais da pessoa, em obesidade, e nesse vídeo de hoje a gente vai focar nas doenças, nas condições que potencialmente patológicas que podem dar a maior chance ou maior risco de você desenvolver diabetes tipo 2. Então, é como você falou, o primeiro de todos que a gente tem que pensar, e é um dos que tem mais associação mais forte, é justamente o pré-diabetes. Pré-diabetes é aquele que a pessoa chega e fala, não, eu tô pré-diabético, aí continua comendo as coisinhas, né? Aí depois desenvolve diabetes. Depois desenvolve diabetes, é isso aí. Porque o pré-diabetes tem alguns critérios, sabe? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente pode deixar nos cards ou nos posts da comunidade, né? Que é você ter uma glicemia de jejum alterada, mas não em nível de diagnosticar diabetes, ainda um pouco alterada. Ok, 110, 115, até 125, até 125. Pós-prandial, de 140 até 199, ou seja, não estourou acima de 200 ainda. Okay. E a hemoglobina glicada até 6,4, acima de 5,7 e até 6,4, mas tem algumas variações dependendo da associação que estuda isso daí. Então, o que aconteceu? Achei uma meta-análise bem interessante em 2020, mas lembrando, sempre estudos observacionais, então pode ter muito erro e confusão envolvida aí. O risco geral de uma pessoa com diagnóstico geral, qualquer um desses fatores, para dizer que a pessoa tem pré-diabetes, comparado com quem não tinha o pré-diabetes, chegou a 5,8 vezes mais da pessoa desenvolver diabetes tipo 2. Nossa, é quase muita 6 coisa. vezes mais. Não, 6 vezes mais é muita coisa, Se for a glicemia de jejum aumentada, é quase 9, é 8,4 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Ou seja, se você foi diagnosticado com pré-diabetes, mas o seu número está nesse nível,
Ou muda a dieta ou vai ficar. Tem quase 8 vezes mais chance tem 8 vezes mais chance de desenvolver Uma diabetes chance tipo bem 2. grande de ficar, né? Bem grande. A hemoglobina glicada também aumentou 4 vezes, enfim, aí dependendo do tipo de exame que era alterado. Tem uma outra doença também que pode estar muito associada com diabetes tipo 2 e é alarmante. A gente já tem inclusive vídeo sobre isso. Obesidade? Não, obesidade a gente falou no vídeo anterior. É diabetes gestacional. Gestacional a gente também. Então, o diabetes gestacional também tem uma força de associação importante, forte, com o risco de desenvolver diabetes tipo 2 depois que a mulher sai da gestação. Às vezes resolve na gestação, mas ao longo dos anos ela vai acabar desenvolvendo Então, se ela diabetes tipo teve 2. diabetes gestacional, é melhor ela tomar conta da dieta depois da gravidez. Tem que ter muito cuidado, porque é um fator de risco muito importante. E, consequentemente, você conhecendo seu fator de risco, você consegue tentar prevenir, né? Então, se você conhece alguém que está grávida ou está planejando engravidar... Sempre passe. Sempre passe para a pessoa Posso lembrar entrar... para as pessoas curtirem, compartilharem Lembre. e comentarem esse vídeo triplo C, como dizem por aí. É muito importante. Gente, por que a gente pede isso e o pessoal do YouTube pede? Porque dá relevância. Quando eu falo que dá relevância é o seguinte, o vídeo como esse, que traz informações basadas em evidências, ele vai ser passado pelo YouTube para outras pessoas que estão interessadas. Então, quando você faz a gentileza de curtir, de compartilhar e até de comentar o vídeo, lá eles marcam, poxa, esse vídeo aqui teve relevância. E aí passa para frente para outras pessoas que estão precisando. Porque como você sabe, no YouTube tem diversos assuntos, diversos tipos e níveis de vídeo. Então você tem vídeo que é superficial, como isso daqui faz, é claro que vai acontecer isso. E você tem vídeos mais calcados em ciência, mais elaborados, aonde a gente perde um tempo muito grande para poder elaborar, né, para poder passar essa informação para você. E eu estou certo que o público que segue a gente, Ana, é um público que tem um interesse maior em evidência, em realidade, em que não vai atrás só entender os fatos para poder passar. Então, se você está interessado, se você gostou, se você gosta do nosso canal e gosta do tipo de vídeo que a gente tem, curte, compartilhe, se inscreva no canal e passe para as pessoas que você gosta, que você acha que tem interesse para seguir um canal com um pouquinho mais de profundidade. Passe para as pessoas que você quer que continuem saudáveis para acompanhar você por longos anos aí na sua vida, né? E se você gosta do seu inimigo, também passa para ele também, que a gente estamos agradecendo. Então, por exemplo, diabetes gestacional, o risco relativo da pessoa que teve diabetes gestacional na gravidez desenvolver diabetes tipo 2 depois é de 7,5 até quase 9 vezes. Então, a mulher que teve diabetes gestacional, ela tem uma chance quase 9 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. E a gente vai colocar aqui um mapinha mundo de um estudo que foi observando a prevalência de diabetes tipo 2. Esse mapinha azul, né? O mapinha azul. Tá. No mundo todo. Então, tem alguns lugares que estão cinza ou estão brancos, é porque não tem dados, tá? Mas você vê que o Brasil, olha como o azul do Brasil é muito forte, é um dos mais fortes. Isso equivale a uma prevalência, uma quantidade, uma frequência de diabetes tipo 2 pós-diabetes gestacional de até 49%. Nossa, ou seja, a América do Sul inteira, só o Brasil tem dados? Só o Brasil tem dados, exatamente. E aí esses dados são quase exclusivamente do Brasil, são 47,7% das mulheres que tiveram diabetes gestacional vão ter diabetes tipo 2 no futuro. Ou seja, quase metade, como a gente comentou naquele vídeo específico, né? Outras situações de glicemia ainda não alterada? Isso daí tem outras situações também que tem outras condições. Outras condições além de já falou, resistência à insulina, esse tipo de coisa? Isso, exatamente. Síndrome metabólica. Ou seja, a pessoa ainda não está com os exames alterados do pré-diabetes, nem do diabetes gestacional, mas ela tem já uma resistência à insulina. Isso aí, sabe, você só consegue descobrir dosando a insulina de jejum. Esse é um exame que você tem que pedir para o médico, porque quase ninguém pede esse exame, né? Mas pode pedir o índice Roma, que já vem as duas coisas. Vem a glicemia e a insulina. Índice Roma é um tipo de exame? É um exame de homeostase dessa proporção entre glicose e insulina. Legal. E, então, duas condições dessa que você comentou, que já são alterações metabólicas, mas que não estão ainda categorizadas como pré-diabéticos. Mas já estão ajudando na intolerância à glicose. Exatamente, estão no caminho. E resistência à insulina são a síndrome de ovário policístico e a síndrome metabólica. A síndrome de ovário policístico é como se fosse uma resistência à insulina bem localizada na região dos ovários, no tecido ovariano, tem dificuldade de ovular, tem uma bagunça danada entre os hormônios. Dificuldade de engravidar também? E, consequentemente, engravidar, muitas vezes, porque tem dificuldade de ovular. Está associada com obesidade central, está associada com bagunça dos hormônios sexuais, e isso influencia na insulina, e uma coisa influencia na outra, e acaba dando essa resistência à insulina.
E a síndrome metabólica, que é são os 5 critérios clássicos de resistência à insulina. Então, por exemplo, o risco, a chance da pessoa que tem síndrome de ovário policístico desenvolver diabetes ao longo da vida é mais ou menos de 3 vezes. Acho bastante. Então já é uma força de associação considerável, já tem que pensar sobre isso, já não parece ser só por acaso, né? E a síndrome metabólica também fica entre 3,3 vezes. Ou seja, a pessoa tem síndrome metabólica ou tem síndrome de ovário policístico, às vezes ela nem tem uma obesidade flagrante, mas ela vai ter 3 vezes mais risco de desenvolver diabetes no futuro. Então, mais outros fatores para vocês se atentarem aí, né? Mas a frequência de doenças que aparecem juntos? Também tem algumas doenças que aparecem junto com diabetes e aí a gente já não tem certeza se elas fazem desenvolver o diabetes ou se elas estão lá por acaso, porque as causas são as mesmas. Eu nem consegui entender minha frase, viu? Eu falei, eu supus isso. Você só leu o roteiro. Eu não estou entendendo, mas tudo bem, foi. É um exemplo da hipertensão. Ok. Porque hipertensão e diabetes vem muito casadinho, né? Geralmente, ao longo da idade, você fala assim, tem pressão alta, diabetes, tem os dois, trata os dois. Entendi agora. Mas, às vezes, a gente não sabe exatamente se é a hipertensão que causa diabetes, às vezes o diabetes pode ajudar a desenvolver hipertensão, ou se é porque os dois têm a mesma causa, que é a síndrome metabólica. Okay. Lá atrás, aí os dois desencadeiam a mesma causa. É tanto que os estudos têm valores conflitantes, tem valores desde 1,7, que não é uma associação importante, é modesta, nem deveria ser muito levado em consideração. Às vezes tem estudo até que, meta-análise até que mostra 3 vezes a chance dos dois acontecerem juntos, né? Mas... E aquelas condições que aumentam o estresse, o cortisol, a adrenalina, o cortisona, a bebida de café, também, o glucagon, a hiperglicemia, tudo esse tudo isso de hiperinsulinemia, né, que fala, né? É porque assim, sapiens, existe uma cadeia, uma sequência de acontecimentos hormonais que acontecem no estresse. Fight or flight, corra ou bate. Isso, ou bate ou corre. Isso é o estresse, né? É o estresse, a resposta ao estresse agudo, né? Então, o que acontece? Você tem aquele pico de adrenalina, pico de cortisol, os dois estimulam o glucagon, que é o hormônio do pâncreas, se vocês não se lembram, tá lá nos nossos vídeos iniciais de diabetes. O glucagon, ele é antagonista da insulina, ele serve para jogar a glicose no sangue, porque você está precisando de energia para fugir ou para lutar, tá? Essa o entendimento biológico da situação. E quando você aumenta a glicemia, se você tiver um pâncreas normal, não tiver diabetes tipo 1, você vai aumentar a insulina também. E aí você fica justamente nessa gangorra, nesse ciclo vicioso aí de estresse. E o estresse crônico pode levar a isso também de maneiras, né, variadas. E outras doenças montes aí, né? E aí os estudos que avaliaram o estresse foram geralmente estudos relacionados com o trabalho. Então tem 3 meta-análises vendo alta carga de cobrança no trabalho, ou vendo muitas horas de trabalho, ou vendo insegurança no emprego. Só que nada disso deu estatisticamente significativo, mas não deu aquela força de associação importante que a gente fala. É 1, alguma coisa, 1,15. Eu lembrei de uma coisa que nós tivemos esse problema de não dormir direito. Aumenta o cortisol e desequilibra o cortisol, né? Você não pode dormindo, desequilibrar. Né? Inclusive, eles fazem bastante estudos na Inglaterra com trabalhadores de turno, né? Trabalhadores que dão plantão. Só para terminar, o que eu lembrei é o seguinte, não tem a ver também que a pessoa que não dormiu de noite, ficou acordada com insônia, acorda de manhã como se fosse um pré-diabético? Existe isso? Existe um estudo. Não foi viagem minha? Não, existe estudo específico sobre isso, foi até estudo de intervenção, né? Não de intervenção, mas eles compararam quem tinha tido boa noite de sono e má noite de sono e dosaram os exames inflamatórios, a insulina, a glicemia, tudo isso. É como se a pessoa tivesse um padrão, temporariamente, tá, sabe? Um padrão de quase um pré-diabetes depois da noite mal dormida. Nossa, então se você não está dormindo direito... Então isso a longo prazo pode ser um pouco complicado. É claro que tem situações que a pessoa não consegue controlar, que faz parte da vida, né? Faz parte da vida, as situações fazem parte da vida. Mas se está uma coisa crônica por conta do trabalho, por conta do excesso do estresse, das preocupações... pequena também, né? Criança, tem que criar uma estratégia. Vai ter que montar uma estratégia para poder descansar. Para poder descansar. E uma condição que é mais concreta em relação ao sono... eu acho que eu lembro essa daí, antes de você falar. É aquela que tem amigo nosso que usa aparelho para dormir. Como é que é o nome daquilo lá? A apneia do sono. Parece um alien. Então, é que uma das maneiras de você saber que realmente você teve uma noite mal dormida ou que seu padrão de sono não foi bom, é se você tem um diagnóstico de apneia. Se você não está tratando, com certeza sua noite de sono não foi boa. Não acho que você acordou descansado, porque não existe isso. A pessoa que interrompe o sono várias vezes porque não está conseguindo respirar direito, não tem como ela ter um sono bom, a não ser que ela trate essa condição.
E a apneia do sono, então também houve investigação se ela poderia depois, ao longo do tempo, favorecer o desenvolvimento do diabetes. E eles encontraram algumas alterações, sim. Ela favorece, tem uma chance de força moderada para desenvolver pré-diabetes, ou seja, às vezes a pessoa nem é obesa nem nada, mas pode até desenvolver o pré-diabetes, que é corroborando aquele estudo que a gente falou, né, que a pessoa dorme mal, aí acorda com condição quase como se fosse um pré-diabético. 2,3 vezes mais chance de desenvolver pré-diabetes só de ter apneia. Já moderado. E lembrando de novo, a gente sempre cita do fígado gorduroso não alcoólico. Mas deixa eu terminar do apneia. Claro. A apneia, se a apneia for severa, ou seja, aquela pessoa que acorda mais de 30 vezes ou tem interrupção mais de 30 vezes durante a noite por causa da respiração, ela aumenta mais ainda o risco. Então, quanto mais grave a apneia, 2,7. Ou seja, chegou quase em 3, que é o limite de força boa pra gente. A apneia, quando você fala apneia, a pessoa para de respirar, é isso? Às vezes engasga, às vezes tosse, tá roncando. Exatamente. Puxa vida. Não, existem mortes súbitas, que é mais raro, mas principalmente porque hoje o pessoal está mais antenado, está fazendo tratamento, está usando o aparelho de CPAP, né, de pressão positiva, para poder jogar o ar para dentro. Isso tudo já ajuda. Se você tem apneia, vai atrás do especialista, porque é importante, primeiro, diagnosticar corretamente e ver qual que é o tipo de tratamento mais adequado, né? E lembrando, a doença do fígado gorduroso sem ser alcoólico, que é causada por carboidratos e etc. Pode ser causado por várias coisas, inclusive obesidade, excesso de consumo energético e quando você fala excesso de consumo energético, é mais alimento com muita energia. E esse alimento com muita energia é o carboidrato? A maioria das vezes, hoje em dia, na nossa alimentação mas você pode também, de repente, comer gordura demais e não comer carboidrato e também consumir mais energia do que você. Só que é mais difícil porque você não aguenta, né? Você fica enjoado. O carboidrato não. A mistura dos dois, do carboidrato e da gordura, ela não é saciante. Ela deixa você cada vez querendo comer mais, querendo comer mais. Mas a gordura sozinha só é o problema. Né? Então, o que eles estabelecem como fígado gorduroso não alcoólico? A pessoa não poderia tomar mais do que a mulher 20 gramas de álcool por dia e o homem 30 gramas de álcool por dia. Se você converter isso em dose, dá mais ou menos 24 e 32 gramas, que dá no máximo 3 doses por dia para a mulher e 4 doses por dia para o homem. Então, ou seja, só para explicar, porque você está falando gramas, mas ninguém sabe. Uma cerveja de uma latinha de cerveja vamos colocar tem uma dose? Aqui. Tá, vamos colocar o banner para explicar? 300 ml, eu não sei quantos ml tem na lata de cerveja. 350 é a média. Tá, então 300 ml de cerveja seria uma vai ter uma dose daquela cerveja mais fraquinha. Ela pode tomar 4. O homem, a por mulher, dia. 3. Por dia. Para ser considerado um limite de álcool que não vai interferir no fígado, entendeu? Ok. Não tem nada a ver com etilismo, não é conceito de etilismo, nada. É conceito de gramatura de álcool que você pode dizer assim, esse fígado está gorduroso, mas não é por culpa do álcool, porque a pessoa não ultrapassa esse limite diário, entendeu? Ok. Por exemplo, uma cerveja mais encorpada, de 5, aí já cada 300 ml já tem uma dose meia. Meia taça de vinho, que você está colocando 125? 125 é a taça meia taça de vinho. Pequena, né? Aquela taça pequenininha, um sexto. Garrafa, porque ele né? tem 15%, 12, 13, uma 15. Uma dose meia. E um shotzinho de 25 ml de vodka ou de algum outro destilado também com 40%. O shotzinho pequenininho é aquele de 25, não é o de 100. Não é o de 100. Que o pessoal serve no restaurante. É o 25. É o 1/4, é o pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho. Aquele seria 1, 2, não, 3. É uma dose. Uma dose por dia. Porque é uma média de 40% de teor alcoólico que tem nesses destilados, né? Vodka, enfim. Entendi. Então, vamos colocar um banner aqui só para vocês terem vamos pôr. noção. Então, assim, para categorizar que o fígado gorduroso não é alcoólico, não foi culpa do álcool, teria que a pessoa ter uma média diária de consumo de até essa quantidade. 3 doses para mulher e 4 doses para homem, tá? E aí, o fígado gorduroso não alcoólico está muito correlacionado com síndrome metabólica e com obesidade. E aí, como é que a gente faz para separar o que é culpa da obesidade, o que é culpa da síndrome metabólica e o que é culpa do fígado gorduroso, né? É tanto que esses graus de associação foram todos moderados. Tanto de enzimas alteradas, quanto do ultrassom alterado mostrando gordura no fígado, mas já são mais de 2, sapiens. Então, é 2,2, 2 alguma coisa, 2,9. Então, mesmo em pessoas magras, não obesas, se a pessoa tem fígado gorduroso, ela já tem 2 vezes mais chance ou mais risco de desenvolver diabetes no futuro. E se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, aumenta quase para 3. E se esse fígado gorduroso já tiver fibrose, ou seja, a elasticidade do fígado já estiver se perdendo, porque já está começando a ter cicatrizes lá dentro, aí pode botar para 3 ou para 4 o risco de desenvolver diabetes
depois 3 de a ter 4 fígado vezes é gorduroso. bem grande. 4 né? vezes é bem respeitável, né? Uma doença que pode ter componente metabólico, é a gota, não é? A gota não A pode? gota também pode ter componente metabólico, né? Por causa do excesso de frutose, o próprio excesso de álcool, né? As pessoas acham que a culpa é da carne, mas não necessariamente. Pode ser do metabolismo da frutose no fígado e a pessoa desenvolver gota. Ok. Mas a gota não teve correlação. Na verdade, eles não estudaram direito. Eles viram que as pessoas que têm gota têm uma prevalência maior de diabetes. Chegou a 16%. Que vocês estão lembrados que a média mundial está estimada para ser 10%, lá para 2040, por aí, né? Varia de país em país. Isso. Mas eles não chegaram a quantificar quantas vezes mais risco a pessoa que tem gota vai ter diabetes. Não achei estudo sobre Tireoide isso, não. tem alguma... Porque Tireoide a mulherada tem bastante, né? O quantidade. hipotireoidismo, principalmente autoimune, é mais prevalente em mulheres mesmo, a doença de Hashimoto, né? Tá. Mas a tireoide também, como uma doença metabólica, a gente pensa que tem a ver com metabolismo, tem a ver com hormônio, pensa, será que tem a ver, então, com diabetes? Pode a pessoa ter, né, predisposição a ter diabetes? Eu vou fazer a pergunta, Não já deu- quase assim, meio sabendo a resposta. Depressão é parte da minha área. Eu sei que a depressão não é uma coisa só mental do Véi, corpo você não todo. deixa dar o resultado. Qual o resultado? O hipertireoidismo não teve associação com Você já diabetes. tinha falado que não tinha? E o hipotireoidismo deu uma associação muito fraquinha, então não é relevante do ponto de vista clínico. Tá, não vou perguntar, já perguntei. Vá para o seu interesse de depressão, as pessoas querem saber. As pessoas querem saber. Depressão, eu acho que a depressão, né, é uma parte fisiológica inteira, né, o corpo inteiro, né, mas não é só mental. Teve alguma correlação? Não teve, quer dizer, teve uma correlação fraca, 1,48, né, modesta, e distúrbio bipolar teve uma correlação de 1,98. Tá. Só que isso é extremamente difícil da gente separar, né? Porque algumas medicações podem dar alteração metabólica também, algumas medicações usadas. Então, você não sabe se é a depressão ou se é o tratamento. E também pode ter alguns comportamentos mais compulsivos, e aí direcionados para a alimentação, que pode estar associado aí, que a gente não tem como separar. Então, assim, não dá para dizer categoricamente que depressão ou algum outro distúrbio mental vai ter mais risco de desenvolver diabetes no futuro. Ok. Né? Ana, vamos dar um presente pessoal, vamos fazer uma pequena conclusão de tudo que a gente falou para aquelas pessoas que ficaram até agora, aquelas pessoas bonitinhas que estão assistindo o filme. Obrigada, viu, Sabe? O vídeo. Muito obrigado, agradecido a todos que ficaram até aqui. Vamos para um pequeno resumo. Vamos, então, quais são as doenças ou as condições patológicas que têm uma associação mais forte com o risco de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro? Ter pré-diabetes, ter tido diabetes gestacional, ter síndrome metabólica ou ovário policístico, que são todas alterações metabólicas relacionadas à tolerância da glicose, tá? Ok. E uma força de associação mais moderada, mas também quase chegando na forte, foi apneia do sono e fígado gorduroso, principalmente se tiver fibrose, aí já aumenta mais. Vamos deixar todas essas informações nos posts. Isso, acompanhem, se inscrevam, no grupo vai ter lá e no site tem todas as referências PDFs, completas, tá? A gente não está conseguindo colocar as referências completas. Não cabe, né? Não cabe na descrição do YouTube, então a gente está colocando no site. Aí tem lá a capinha do vídeo, então é só olhar a capinha, a mesma capinha que está lá, e embaixo o download. É seguro, tá? Vai abrir um PDF numa outra aba pelo próprio Google, e aí você faz um download caso você esteja fazendo pesquisa, caso você esteja fazendo uma faculdade, quer ver os detalhes estudos, da onde né? a gente tirou as nossas conclusões. E o próximo vídeo a gente vai dar sequência e vai ser mais focado em dieta e padrão alimentar. Então, o próximo vídeo, o que é que a gente já falou de características da pessoa e de obesidade, já falamos agora de doenças que podem estar associadas com o desenvolvimento de diabetes, e o próximo vídeo a gente vai falar de padrões alimentares, dietas ou certos alimentos, se tem ou não tem correlação com maior risco de desenvolver diabetes no futuro. Legal. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Próxima DR das dietas. Beijo, um abraço. Tchau, gente. Obrigado.